Então vão mandando que eu vou mandando para vocês. Bom, o que a gente vai ver de hidráulica, tá, gente? Primeiramente, a gente vai ver tipos de escoamentos, né? Os tipos que a gente tem em escoamento, laminar, turbulento, como eles funcionam. A gente vai falar aí de número de reinos, perdas de cargas. Na segunda parte aí a gente vai falar também de perdas de cargas e vazão, e vai falar em algumas didáticas, explicidades e falar de bombas hidráulicas aí. A terceira unidade, nós vamos falar de escoamento de canais, daí a gente já passa para canais. Aqui a gente vai estar falando na primeira e segunda de condutos fechados, tá? E vamos falar os principais conceitos aí dos canais e dos dimensionamentos aí desses condutos. E a quarta e última vai falar aí de equipamentos de medição de vazão, tá? Velocidade de higrometria, toda a velocidade que existe dentro de uma vazão, calha partial, hidrômetro, toda a parte que tiver aí de medição de vazão, a gente vai falar um pouco aí, ok? Então vamos lá. Vou passar para frente. Vocês anotaram meu celular aí? Só o Júnior me mandou aqui o oi. Pode me mandar agora que eu já vou mandando o link para vocês. É legal vocês terem entrarem no grupo, gente, porque assim vocês vão. Tudo que a gente precisar conversar, dúvidas, tudo que for falado, a gente fala no WhatsApp, tá? É bem melhor no grupo. Então vamos lá. Como toda matéria nossa, a gente tem algumas situações, problemas que são colocados no início da nossa aula, tá? Então vamos lá, a situação proposta aí, a nossa situação problema inicial aí de hidráulica é que você é responsável por sanar dúvidas teóricas e práticas sobre o tema que a gente vai falar, já visto que você é um engenheiro. Sendo assim, na parte teórica do projeto, necessita a classificação de 2 escoamentos específicos de uma ETA. Essa classificação deve agrupar aí fatores com velocidade e viscosidade. E isso vai influenciar diretamente na agitação da água. Então, auxiliando o processo em diversos momentos, porém prejudicando em outras fases. É o que nós vamos ver. Nós temos um turbulento, um lento, e quando a gente fala de estação de tratamento de água, a gente precisa aí de duas situações. Uma quando é muito grande, outra quando não é tão... um regime turbulento e outro com um regime que não seja turbulento. Então ele fala o seguinte, que nesse escoamento aí, nessa vazão, nessa ETA, nós temos um escoamento aí de vazão de 20 litros por segundo, uma tubulação de 300 milímetros, sem limitação de comportamento, pois se trata do trecho inicial aí do processo. No segundo trecho dessa estação de tratamento de água, você precisa aí fazer a coagulação e a floculação. Então, eu tenho que ser um regime bem lento, sem ter... Eu preciso de uma limitação, tá? Então, tem que ter um movimento suave para manter essa floculação, senão destrói todos os flocos e não consegue fazer a limpeza da água, ele não decanta. Então, o escoamento é composto por uma vazão de 5 litros por segundo, nessa segunda, e a tubulação de 400 milímetros de diâmetro. E daí, o que vocês vão precisar saber aí? Quais as perguntas? Quais categorias você usaria para classificar ele? Qual é a importância da classificação? E se há diferença nas características fluidodinâmicas de cada regime de escoamento. Bom, vamos lá. Escoamento. O que é um escoamento? O ato de escoar em condutos fechados ou abertos, ele vai proporcionar que os líquidos
de diversas características, a começar pela viscosidade que eles adquirem. Velocidade. Então, oi? Ah, não, é velocidade. O que foi? Não, é que o senhor disse viscosidade, mas não é Ah, viscosidade. velocidade, desculpa. Para começar pela velocidade que eles adquirem. Tá certo, obrigado. Então, o que acontece? As ligações aí intermoleculares, eles vão ter uma influência na velocidade adquirida, tá? Então, como outras características aí. É que, na realidade, eu falei viscosidade porque também tem a ver com viscosidade e a nossa velocidade. Mas, então, a forma que essas moléculas do líquido aí vão se encontrar aí interligadas vai dizer qual o atrito que vai ser causado aí nesse interior do líquido, quando ele estiver em movimento, tá? Então, dependendo o jeito que essas moléculas vão se encontrar, ela vai ser um tipo de atrito nesse movimento. Partindo dessa visão interna do líquido aí, e voltando à velocidade com que ele escoa, a gente pode relacionar se ele tem mais ou menos viscosidade, tá? É lógico que se ele tiver mais viscosidade, maior o atrito, menos viscosidade, menor o atrito, mais viscosidade, mais difícil escoar, menos viscosidade, mais facilidade de escoar. Até aí tranquilo, né, gente? Dá para enxergar isso, certo? Certo. Então, se for um líquido muito viscoso, ele vai demorar mais para escoar porque ele fica com um atrito maior. Bom, todo líquido ele tem uma força inercial aí e é relacionada com a energia cinética contida ou ainda a tendência de se manter em movimento. Então, lembra lá de física? Se eu tenho uma energia cinética constante lá que a gente falava, ela sempre tem uma tendência a continuar o movimento sempre. Quem vai reter ela geralmente é atrito, resistência do ar, calor, toda essa parte aí. Mas vamos pensar só na energia inercial, que ela saiu da inércia, ela tem a força de inércia lá, que ela tem uma determinada pressão, um determinado volume, ele está empurrando essa água, e daí nós temos essa energia cinética aí, que vai fazer essa água se movimentar e não querer parar, a não ser que hoje haja algum obstáculo para fazer ela parar. Então, com isso, a gente pode falar o seguinte, que nós vamos ter dois regimes de escoamento, tá? Padronizados. E a gente vai conseguir entender direito isso aí. Como são esses dois escoamentos? A gente tem o que a gente chama de escoamento laminar e escoamento turbulento. Então, vamos lá. O que é um escoamento laminar? Ele é um escoamento de baixa velocidade, tá, gente? Ele segue uma trajetória das partículas do líquido bem definidinha e constante. Então, quando você vai fazer, dá para vocês verificarem aí, vamos colocar um exemplo de conduto aberto para vocês terem uma ideia melhor. Quando a gente pega um rio onde ele é praticamente plano, não tem corredeira, não tem nada, vocês vão ver que fica lisinho, bem calminha a água. Então a gente chama isso de laminar. Quando você começa a chegar perto de uma queda de água, de uma cachoeira, você vê que ela começa a ficar bem mais turbulenta. Aí ela entra num escoamento turbulento porque ele aumenta a velocidade, tá? Então, é a mesma coisa que vai acontecer dentro dessa tubulação aí. A gente tem a parte de regime laminar e a parte de escoamento turbulento, tá? Então, regime de escoamento, ele chama laminar porque ele é em forma de lâminas, que nem a gente vê aqui na figura, né? Então, ele é bem distribuidinho, então tem um fluxo distribuído laminar. E as forças de viscosidade aí, ele tem uma grande importância, porque é ele que vai prevalecer a inércia desse líquido, tá? É ele que vai prevalecer como esse líquido vai se movimentar. Então, como a gente falou, quanto mais viscoso, mais lento, quanto menos viscoso, mais rápido. Então, em geral, o regime laminar, ele agrupa escoamentos líquidos muito viscosos ou
em baixas velocidades. Então, toda vez que vocês falam de escoamento, mas se ele for pouco viscoso, tem jeito dele ser laminar? Tem sim, tá? Mas a característica do laminar, geralmente, quando é um líquido muito viscoso, tipo óleo, quando você vai fazer a tubulação de um óleo, parte gáulica, alguma coisa, o movimento dele é bem laminar, porque ele é lento para escorrer. A água já é um movimento bem mais rápido. Mas a água pode ser laminar? Pode sim. Só que você precisa reduzir a velocidade dela. Vamos ver isso. Bom, pensando aí nessas duas categorias, a outra é o escoamento turbulento, né? Então, ela é, em geral, o escoamento que tem uma velocidade mais elevada e torna a trajetória aí dessa partícula desordenadas, indefinidas. Então, no desenho B aqui, que a gente vê que ela é toda desordenada, ela é uma baguncinha aí, tá? Então, ela entra num regime turbulento. Então, ela tem uma característica, ela é bem fora da sequência, né? Bem diferente da laminar. Dúvidas, pessoal, sobre o escoamento laminar turbulento? Vão me parando aí, vão perguntando. Ô, professor, sobre esse escoamento laminar turbulento, seria esse aí aquele fazer com a fórmula de Reynolds? Exatamente. Que é 2.300 para turbulento e laminar a menos de 2.300? Na realidade, o Reynolds ele tem um valor um pouco maior a isso, tá? É de 2 a 4 mil ele fala que é laminar, acima de 4 mil ele fala que ele é turbulento. Mas nós vamos falar sobre isso agora. Beleza. Tá? Mas é assim, quando a gente fala, deixa eu só pôr Reynolds aqui, nós vamos falar de Reynolds daqui a pouco. Mas quando a gente fala de laminar ou turbulento, depende o que você precisa do laminar e o que você precisa de turbulento, tá? Que é o que a gente vai ter que ver aí na nossa estação de tratamento de água aí. Reynolds, pelos números de Reynolds, ele diz que acima de 2 a 4 mil ele considera laminar. Porém, não necessariamente que quando você for fazer o seu projeto, você consiga colocar algo em torno de 4 mil como laminar, tá? Aí vai todos os projetos que você estiver executando, toda a parte de gáulica aí no meio. Mas Reynolds diz que vai de 2 a 4 mil, né? Bom, vamos para frente. Ô, professor, quando você fala 4 mil o quê? É um coeficiente, O número né, de professor? Reynolds não tem... Ele é adimensional. Pera aí, nós vamos falar sobre ele. Pera aí, vamos primeiro falar dessas camadas do laminar do viscoso, entender o que são laminar e viscoso, tá? O laminar e o turbulento, e a gente já vai chegar em Reynolds, e a gente vai fazer alguns cálculos aí para verificar se ele é turbulento ou laminar. Na realidade, ele tem o turbulento, o laminar e tem o meio termo lá do Reynolds, porque tem um ábaco que a gente tem consulta de Reynolds, mas o ábaco acho que é só a aula que vem. Então, você tem um intermediário entre o turbulento e o laminar. Mas nós vamos ver um pouquinho para frente isso. Eu acho que do ábaco que a gente vai ver essas 3 fases deve ser um pouquinho para frente que é a aula que vem. Mas a gente vai falar sobre isso hoje. Mais dúvidas, pessoal? Então, Reynolds é um número adimensional. Quem perguntou aí, ele não tem medida, tá? É um número puro, ele é adimensional. Ele é Beleza. Só um número que a gente acha e ele é um número puro e a gente faz essa colocação. Bom, camada limite. Quando a gente fala em camada limite, quando tem escoamentos reais, ou seja, considerando a viscosidade do líquido, do atrito, parede de tubulação, canal, tudo mais, tem uma diferença na forma de distribuição de velocidade de escoamento. Lembrem, gente, que lá em física, quando a gente começou a falar de gáulica, a gente não considerava nada de atrito, a gente considera geralmente um líquido ideal, né? A gente não tem viscosidade, não tem nada. A partir de agora a gente vai começar a colocar todos esses ingredientes aí nos nossos problemas
para poder calcular aí essas velocidades reais aí, com perdas de carga e tudo mais. Bom, então, quando a gente tem toda essa parte aí, já considerando atrito, o escoamento, nos dois regimes aí, eles ficam com uma situação diferente, tá? A gente fica com o que a gente chama de camada limite ou movimento verticoso. O que é o movimento verticoso e o limite? O limite é como a gente viu lá no laminar. Aqui vai ser torto, gente, mas vocês imaginam que é tudo retinho aqui, tá? Tudo aquelas linhas retas que a gente viu lá no movimento laminar, lá na outra figura passada. Como ele é bem sequencial aqui, ele tem uma diferença de velocidade que vai acompanhando a nossa tubulação. Então, onde tem essa parte mais branquinha aqui, é onde está o atrito. Então, é uma velocidade um pouco menor. Aí vai aumentando a velocidade porque tem redução do atrito. Aí aumenta mais, até ficar um fluxo. Ele forma como se fosse um furacão, né? Então, as velocidades menores são onde ela tem contato maior com a nossa tubulação ou com o atrito, e assim elas vão aumentando gradativamente, tá? Então elas têm, desculpa, eu falei maior, a velocidade menor encontrada na tubulação, e assim elas vão aumentando a velocidade. Então a camada limite que eles falam que é na parede aqui, eles falam que a velocidade é praticamente zero. Não, sabemos que não é, a gente vai ver isso em cálculo também. E nos movimentos verticosos, o que acontece? Ele já é aquele turbilhão de coisa vindo, então a única coisa que a gente consegue enxergar de diferença de velocidade seria bem próximo ao atrito aqui, tá? Aqui ele tem uma velocidade próxima de zero aqui, perto da tubulação, né? A parte interna da tubulação, e no centro é aquela bagunça de velocidade lá que vocês viram, que é todos as nossas setinhas aí, indo para todo quanto é lado aí, formando uma turbulência muito grande aí na tubulação, tá? Não virou. Bom, para quem queria saber o nosso querido Reynolds, tá aí o nosso Osborne Reynolds. Ele foi um engenheiro irlandês que viveu de 1842 a 1912 e se tornou um dos grandes nomes da hidrodinâmica ao publicar em 1883 o artigo que consolidou a classificação dos regimes de escoamento. Então, em reconhecimento ao número adimensional, que a gente falou, ó, Reynolds é um número adimensional, utilizado como parâmetros para essa classificação, ele leva o nome de Reynolds. Então, como foi ele que demonstrou a primeira vez dessa parte de laminar e turbulento, ele ganhou aí a fórmula dele, como calcula, ganhou aí o nome de número de Reynolds. Então, toda vez que a gente quer saber se um líquido é turbulento ou laminar, a gente precisa, de qualquer jeito, achar aí, primeiramente, um número de Reynolds, tá? E é esse número que vai determinar se é mais laminar ou turbulento. Ô, professor, oi. Em relação a esse negócio dele ser turbulento ou laminar, chega a acontecer com pás de hélice, de, vamos supor, sei lá, algum tratamento de água, alguma coisa desse tipo, por ser turbulento a água, criar deformidade nas pás, mesmo sendo de metais, alguma coisa assim, a água chega a esse ponto? Ó, depende do que você vai colocar, que nem você falou no tratamento. Você fala de tratamento de água, é isso? Isso. É que tratamento de água, geralmente, o que acontece? Ele tem que chegar numa... por exemplo, eu tenho um rio, ou geralmente rio, né, que vai ser tratamento. Eu tenho um rio, você faz um desvio de rio desse canal, essa água vai entrar completamente turbulenta, certo? Ou tipo turbinas que vão tocar, que essa água vai tocar. Na parte hidrelétrica. Isso. Ó, dependendo tem que ter o dimensionamento que ela vai acontecer do impacto da velocidade da água, sim. Tá? Depende do material que você for usar.
Tem a ver. Entendi. Mas aí são outros cálculos que tem que fazer, tá? Mas tem a ver. O que acontece? Para que eu preciso desse número de Reynolds? Vocês vão ver que tem uns números gigantes aqui. E a gente vai ver depois cálculo de perda perda de carga e tudo mais. Mas vamos pensar que você está numa usina hidrelétrica e está entrando um fluxo muito rápido de água com um movimento turbulento muito agressivo. Se, nos cálculos que eu fizer da resistência do material para girar essa turbina, ela não estiver passando e está rompendo a turbina, você vai ter que dar um jeito de reduzir essa velocidade para não ter mais esse problema, entendeu? Entendi, professor. O Reynolds serve para a gente exatamente fazer essa parte aí. A gente precisa saber se... que nem a gente vai fazer na ETA aí. Ele está falando que tem 2 lugares ali que eles precisam de 2 velocidades diferentes. Eu tenho um que é... Não importa o que seja, a entrada do canal lá, está entrando água para fazer. Depois eles devem jogar sulfato de prata ou algum outro decantador. E aí vai começar a formar floco. E a hora que formar floco, eu não posso mais ter velocidade grande. Não pode mais ser turbulento. Tem que ser uma velocidade bem lenta para esses flocos ir formando e decantando. Você trabalha com água? Não. Não, professor. É que Alguém já viu alguma estação de tratamento de água? Eu já vi. Ele faz essa floculação para baixar a densidade da água, uma coisa, densidade do material. Na realidade, ele faz essa floculação e ele desce como se fosse um lodo. Então, a parte de cima da água, o espelho da água, mais para frente ele vai cair em outro local, onde toda essa parte de limbo ela vai ficar no fundo, ou esse lodo decantado fica no fundo, e aí você começa a limpar a água, tá? Então ela já vai tirar toda a turbidez da água nessa primeira etapa, depois ela vai para outro tratamento, que aí vai fazer talvez tratamento com ozônio, com cloro, flúor, até ela sair pura. Mas essa primeira etapa, que você faz a parte de decantação para tirar toda a turbidez da água, ela tem que ter um marasmo bem grande, tá? Mas depois a gente fala disso na hora que a gente chega lá. Então vamos lá, o que é esse número de Reynolds aí? O Reynolds é informado por RE, tá? A sigla dele é RE, Reynolds. Ele tem nossa massa específica vezes a velocidade do fluido, tá? Ou a velocidade do escoamento. O diâmetro da tubulação. Ó, gente, nós vamos tomar muito cuidado com esse diâmetro aqui, porque toda vez que a gente for calcular a área, a fórmula do Reynolds é em diâmetro, tá? Precisa tomar cuidado, porque nossa área é em raio, né? Então a gente precisa sempre tomar cuidado na hora que for fazer nossas contas. E a gente tem o coeficiente μ, que é a viscosidade absoluta ou dinâmica, tá? Então isso aqui é a viscosidade do fluido, ok? Na água, acho que é 10 a menos 3, e a gente vai usar praticamente no nosso curso água. A gente vai usar outros fluidos. Conforme a mudança do fluido, muda a densidade e muda a viscosidade. Velocidade e dimensão é o que dá na hora de medir. Aqui tem as especificações, então o número de Reynolds, a massa em quilogramas, a massa específica é quilograma por metro cúbico, velocidade é metros por segundo, diâmetro em metros, cuidado, ó, diâmetro em metros e velocidade em metros por segundo, isso precisa tomar muito cuidado, geralmente as leituras são diferentes. E a viscosidade absoluta do líquido é Newton vezes segundos por metro quadrado. Alguma dúvida, pessoal? Não fiquem com dúvida. Perguntem. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Ok. Bom, vamos entender o número de Reynolds aí que ele fala, tá? Bom, ele fala o seguinte, que quando você está tendo escoamento, o Reynolds pegou aí em algumas... no experimento,
Ele colocou um corante na água e fez os estudos quando o corante ele passava bem fininho, sem alteração, e ele mediu qual era esse número de Reynolds, tá? Para regime laminar. Ó, entendam isso aqui. Bom, vamos falar todos os regimes e depois eu falo outra coisa para vocês. Daí o que acontece? Ele fez um outro teste com uma velocidade um pouco maior e ele viu que mudou um pouco até chegar no nosso laminar e no nosso turbulento. Reynolds fala o seguinte, que o regime laminar ele tem que ser menor ou igual a 2000, tá? Para ele ser realmente um regime laminar. O regime de transição, ele considera de 2 a 4000. E o regime em si turbulento, ele considera 4000. Pessoal, aqui tem um porém, tá? Vamos entender um pouquinho de hidráulica. Hidráulica é cálculo. Depende do que você está calculando. Então, em várias literaturas, ou mesmo em várias situações que você está trabalhando com esses regimes, verificando se está certo, se não está, qual a velocidade que você precisa e tudo mais, o que acontece? Eles consideram do laminar para o turbulento menor que 2000 e a partir de 4000 ele se torna turbulento, tá? Maior ou igual a 4000, menor ou igual a 2000 é laminar. Pô, e o regime de transição? O de transição vai depender do que você está fazendo, tá? Então, vamos supor o seguinte, no caso lá da nossa estação de tratamento de água, que é a primeira situação nossa, eu preciso de um regime laminar, tá? Eu preciso de um regime laminar. Ele deixa de ser turbulento com quanto? Com menos de 4000? Menos de 4000. Ou igual a 4000. Menor ou igual a 4000, ele já não é mais turbulento. No nosso exercício, como você está iniciando um projeto de uma estação de tratamento de água lá, está no comecinho, ele fala o seguinte, no começo eu não preciso de situação nenhuma, pode deixar quanto for esse regime aí. Então ele pode vir com 100 mil Reynolds aí, que não vai ter problema nenhum. Porém, na hora que ele chegar, na hora de fazer o tratamento, que ele vai entrar na decantação, ele precisa pelo menos estar igual a 4000, porque eu preciso começar a entrar num regime laminar. Então, no mínimo, tem que ser 4000. Aí, pessoal, o que acontece? Tudo não, quase tudo em hidráulica funciona o seguinte, quando você está fazendo uma coisa nova, aí você vai ter que fazer testes para saber se esses 4000 ou essa velocidade, na realidade nós vamos determinar o Reynolds, a gente vai determinar a velocidade, né? Para achar qual vai ser a velocidade ideal que seria aí nessa tubulação, o diâmetro dessa tubulação. Então aí você começa a fazer os cálculos e saber qual é a velocidade ideal que você teria que ter dentro desse canal, tá? Mas ele diz o seguinte, se eu tenho regime laminar, ele é menor ou igual a 2000, ok. Regime turbulento, maior ou igual a 4000, ok. Eu estou no regime de transição de 2 a 4. Só que ele não é nem turbulento, nem laminar, tá? Ele está na transição. Então, eu não posso considerar ele turbulento e eu não posso considerar ele laminar. Eu posso usar ele como uma estatística. Fala, bom, menor ou igual a 4000, eu sei que ele deixa de ser turbulento. Se ele vai ser laminar suficiente nessa transição para suprir o meu projeto, aí vocês vão ter que fazer outros cálculos. Porque às vezes você reduz muito a velocidade e você vai reduzir muito sua vazão lá na frente. Tá? Então precisa tomar cuidado. Bom, vamos fazer um exercício de Reynolds para a gente entender aí. A aula de hoje, gente, é Reynolds. Reynolds, como vocês já veem aí
lá de trás, nós já vimos Reynolds lá em física, tá? Quem fez física aí lembra do Reynolds, que a gente já fez alguns exercícios de Reynolds. Então, hoje, a matéria, ela é um pouquinho mais... mais curta, vamos dizer assim, tá? Apesar que a semana que vem é mais longa. Ah, é mais longa. Então ele não tem muitos exercícios hoje para a gente fazer, porque é só início, número de reinos e tal, para a gente entender. Então, tudo que vocês tiverem de dúvidas, pessoal, vão me passando, para a gente já tirar as dúvidas do começo, porque daqui para frente nós vamos falar muito sobre a. Ô, professor, você passou aí que a fórmula de Reynolds tem a massa específica, que seria o peso, né? Específico da água ou do óleo, alguma coisa desse tipo, né? Aham. Caso, assim, você vai entrar nessa área específica para achar esse peso, porque existe uma fórmula para isso, né? Para achar o peso De massa específico do específica, vocês material. aprenderam em física. Ah, eu nem lembro mais. Depois eu passo, qualquer coisa a gente passa depois. Mas não se preocupem que, assim, toda vez que vocês precisarem de uma massa específica, gente, assim, massa específica, peso específico é um pouquinho diferente, tá? Massa é uma coisa, peso é outra. Mas eu acho que lá para frente vocês vão ter que calcular massa específica assim, tá? Mas geralmente, como vocês vão trabalhar sempre com água, a água é sempre 1.000 quilogramas por metro cúbico, tá? E assim, a massa específica, geralmente, se você consultar, elas são mais tabeladas, mas tem fórmula para calcular. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês a fórmula também, tá? Então, vamos lá. Vamos ver como funciona essa fórmula de Reynolds aí, como ela vai ficar. Ele fala que um trecho de uma... Só um segundo, gente. Deixa eu... Só responder aqui. Pronto. Ele fala o seguinte: há um trecho de uma tubulação de uma estação de tratamento de água que tem diâmetro de 50 centímetros e escoa a uma vazão de 40 litros por segundo. Como sabemos que a massa específica da água é 1.000 kg por metro cúbico, a viscosidade dinâmica a 20 graus Celsius é 10 a menos 3, podemos, a partir desses dados, descobrir em qual regime de escoamento se encontra e, assim, seu comportamento geral. Bom, gente, primeira coisa que a gente tem que fazer, o que é? Converter as unidades, né, professor? Conversando as unidades, né? Isso, converter as unidades. Porém, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é nossos dados, né? Então, vamos colocar os dados aqui, que nem eu sempre falo para vocês. Estando os dados do lado, vocês fazem mais fácil. Então, vai lá. Um trecho de tubulação na estação de tratamento tem um diâmetro de 50 centímetros. Ele tem uma vazão Q de 40 litros por segundo. E como sabemos, a massa específica da água... Ó, gente, só para... Já que gerou... Massa específica é massa sobre volume. Para quem... Se alguém precisar, a massa específica é a massa do fluido dividido pelo volume. E a massa específica vai ser 1.000 quilogramas por metro cúbico. E a minha viscosidade vai ser 10 a menos 3 Newton vezes segundo por metro quadrado. Temos mais algum dado? Temos ou não? Não. Não, não temos. Bom, vamos converter essas unidades aqui. 50 centímetros. Eu tenho que trabalhar com o quê? Metro. Metro. Quanto dá 50 centímetros em metro? 0,5. 0,5 metros.
Eu tenho uma vazão aqui que é em litros por segundo. A vazão trabalha em quê? Metros por segundo. Metro cúbico por Por segundo. segundo, é. Se é metro cúbico e eu já estou em segundo, só dividir por 1000 isso aqui, não é isso? 0,04. 0,04 metros cúbicos por segundo. Eu já tenho a densidade que ele me deu, ele já tem a viscosidade que ele me deu. Ok. Vamos à fórmula de Reynolds. A fórmula de Reynolds é a massa específica da água vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido por viscosidade. Bom, tá faltando um dado aqui que é a minha velocidade, certo? Vamos mudar aqui. Falta a minha velocidade aqui, ó. Essa velocidade eu não tenho. Então, eu preciso achar a minha velocidade. Como que eu vou achar essa velocidade? Vocês têm ideia ou não? Ó, eu não tenho velocidade, mas eu tenho o quê? 40 litros por segundo. Eu tenho a vazão. Vocês lembram a fórmula da vazão? Não, professor. A vazão É vazão é dividido por tempo, não velocidade vezes a área. é? Vezes a área. Isso. Quando você fala de velocidade vezes a área, se você tem uma vazão em metros cúbicos por segundo, lógico que a hora que você está jogando área, que é 1 metro quadrado, se cortar aqui vai sobrar a minha velocidade em metros por segundo. Então, se eu tenho a vazão e, logicamente, se eu tenho diâmetro, eu acho a área, porque é uma tubulação em circunferência, fica fácil de fazer aí. Então, nossa velocidade vai ser nossa vazão dividido por nossa área. Então, jogando aí a nossa vazão, vai ser 0,04 dividido por π vezes... E agora, hein? Πr ao quadrado? É D, né? Πr quadrado. Mas o que a gente tem aqui? Diâmetro é πd ao quadrado dividido por 4, não é isso? Por 2. Por 2. Isso. Gente, ou a gente faz π d quadrado sobre 2, ou vocês transformam diâmetro em raio. Ok? Tranquilo até aí? Bala, tranquilo. Ok. Então vamos lá. Quem pode fazer essa conta para mim, fazendo um favor? Meu celular tá acabando. 3, bom, eu converti em raio, deu 0,025. O raio. Vai dar o total de 3,1830. Não, 3,1831. Vezes 10 a menos 4. Vezes 10 a menos 4. Espera aí. Acho que tá dando bastante aí. Será? Vezes... Professor, meu deu 0,2 aqui. Metros por segundo. Meu Deus, 0,1963, alguma coisa assim. Isso, a área, isso. 1963 a área, né? A velocidade. A área. A área, né? A área. Aí tem que pegar o 0,04, que é a vazão, não é isso? Dividir Isso, pela daí área. vai dar 0,2 de metros por segundo. É isso? Isso, 0,04 0,2 dividido por 0,1963. É isso, que vai dar aproximadamente 0,2. É. Todo mundo deu isso? Dá 0,203, é isso aí. Deu aí, pessoal? Eu não fiz aqui, mas eu acredito em vocês aí.
Tem que fazer junto. Eu acredito em vocês, é bom. Caneta preta aqui. Bom, agora é só jogar no nosso Reynolds aqui, né? Só substituir na fórmula. Ele já me deu a massa específica, que vai ser 1000 kg por metro cúbico. Vocês acharam agora a velocidade 0,2. Vezes o diâmetro, agora é diâmetro mesmo, 0,5. Dividido por 10 a menos 3. Quanto dá isso? Mil vezes ponto O meu deu 100 mil. 5. $100 mil? O meu deu. E alguém mais deu 100 mil? $100 mil, professor. 100 O mil. meu também, deu 100 mil. Isso aí. Então o número de Reynolds é 100 mil. O que isso significa pra gente, pessoal? Que é turbulento o regime. Isso. Se a gente colocar lá o número de Reynolds que ele fala que se ele for maior ou igual a 4.000, ele é regime Turbulento. turbulento. Bem turbulento, né, gente? Ele está dando 100 mil, ele é um regime bem turbulento. Então, isso a gente vai começar a usar para caracterizar se ele está em regime turbulento ou em regime laminar. Ok? Facinho, pessoal? Fácil ou não? Fácil. É fácil, não tem muito segredo não, ele é bem fácil. Então vamos lá. Opa. Sem medo de errar. Ele fala o seguinte: lembre-se que você foi indagado lá como engenheiro, lá com algumas questões relacionadas à classificação de escoamento, e você assumiu aí o cargo de engenheiro do projeto da estação de tratamento de água. Você deve responder que as categorias possíveis dizem respeito ao regime de escoamento laminar e turbulento, classificado segundo o Reynolds aí que a gente aprendeu agora. Ele fala que o primeiro desses escoamentos tem uma vazão de 20 litros por segundo, em uma tubulação de 300 milímetros e sem limitação de comportamento. Ponto final. Ele me deu esses dados, tá? Eu não preciso de limitação nenhuma de comportamento. Porém, porque ele é o trecho inicial. Porém, no segundo trecho, que é situado após a unidade de coagulação e floculação, é composto por uma vazão de 5 litros por segundo e sua tubulação tem 400 milímetros de diâmetro. Tá? Daí ele fala o seguinte, e aí, quais são as categorias que você usaria para classificá-los? E qual a importância da classificação e se há diferença nas características fluidinâmicas de cada regime de escoamento. Bom, vamos por partes. Primeira coisa, a gente vai ter que dividir esse negócio em 2 trechos. Eu acho que não vai caber aqui, eu vou passar os dados para lá. Então ele fala que a vazão de escoamento 20 litros por segundo, que é igual a 20 litros por segundo. Vamos escrever aqui primeiro trecho. Ele fala que o diâmetro é 300 milímetros. Opa. Diâmetro igual a 300 milímetros. E só. Aí ele fala que no segundo trecho, minha vazão, vamos colocar aqui, segundo trecho. Minha vazão
é 5 litros por segundo e o meu diâmetro é 400 milímetros. Meu diâmetro é igual a 400 milímetros. Eu preciso mais alguns dados aqui, né, gente? Porque é o seguinte, se eu falar da fórmula de Reynolds, a gente tem que massa vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade, certo? Qual a massa específica da água? 1000. 1000. 1000 quilogramas por metro cúbico. E a viscosidade da água? É 10 a menos 3, né? 10 a menos 3 newton vezes segundo por metro quadrado. Tá? Bom, como a gente está falando de ETA, ou seja, estação de tratamento de água, lógico que a gente vai usar esses dados, por isso que ele não deu esses dois dados. Então ele vale para os dois trechos, tá? É água. Bom, falta uma coisinha aqui, não falta? O que está faltando? Além de transformar as unidades aqui. Achar a velocidade? Achar a velocidade delas, tá? Eu não tenho nenhuma das duas velocidades, mas como eu tenho diâmetro e tenho vazão, eu consigo achar elas. Vamos converter isso aqui antes, para ficar mais fácil. Assim a gente já trabalha com as unidades certas e não confunde. 20 litros por segundo, 0,02 metros cúbicos por segundo. 300 milímetros, 0,3 metros. Correto isso, gente? Certo. Que é 0,05 metro cúbico por... olha que perde-se. 0,05 metros cúbicos por segundo, 0,04 metros. Ok. Bom, vamos fazer primeiro o primeiro trecho. Vou mudar de cor para fazer um trecho de cada cor. Verde, vamos ver se aparece. Fica muito ruim de enxergar aí? O verde? Ô, professor, ali no 400 não é 0,4? Não, ele está em milímetros. Desculpa, 0,403. Onde? Desculpa. Aqui, pus um zero a mais. Eu pus 0,05 lá em cima e 0,04. Que é 0,4. Opa, peraí. Deixa bonitinho. 0,4. Dá para enxergar o verde aqui? Senão eu continuo com o preto. Dá para enxergar. Tá. Vou deixar em verde, então. Primeiro trecho. O que a gente tem que fazer no primeiro trecho, gente? Achar a velocidade dele. Achar a velocidade. O que é velocidade? Vazão sobre a área. Vazão sobre a área. Não vou nem colocar vazão igual a velocidade vezes a área. Velocidade é vazão sobre a área. Qual que é a vazão? 0,02. 0,02 metro cúbico por segundo. Dividido por π vezes d quadrado sobre 2. Se não está errado aqui embaixo vai dar 0,7. Não, dá 0,14, né? O que deu 0,14? Embaixo, não é isso? Peraí, fiz errado? Deixa eu ver. Pi não é d ao quadrado sobre 2? É. D,3 ao quadrado. Ponto 3 ao quadrado. Vezes 2 divide. Dá 0,14 no meu.
O meu deu 0,07. Ué, o que será que eu fiz errado aqui também? Pi d ao quadrado sobre 2. Pi. Ponto Isso. O meu zero. tinha dado 0,07. É, Ponto 3 ao quadrado. Dividido por 2 2. divide pi vezes. 0,28. Nossa. 0,28, o que deu aí foi o quê? Hã? O meu deu O 0,28. que deu 0,28? O valor Não. Também não sei o que eu fiz errado, mano. Eu tô junto com o Carlos aí. O meu também deu 0,14. Aí você sabe o que eu vou fazer? Primeiro você Agora faz a deu expoente. 0,14. Eleva o diâmetro. Que é Já muda o Depois negócio. faz as multiplicações. Não? ponto 0,1 ao quadrado. F pi vezes. O meu tinha dado 0,07, agora deu 0,14. O que eu fiz? É, então, o meu deu 0,14. Desde É. 15 vezes. ponto 3. 15 ao quadrado. Isso ao quadrado. Ó, Ah, se professor, você jogar por raio, deu 0,07 mesmo. por raio deu 0,07 aqui. É 0,07 mesmo. Mas eu tô achando que é dividido por 4. É pi d ao quadrado sobre 4. Por isso que tá dando errado. Eu acho que, considerando o diâmetro, é pi d ao quadrado sobre 4. Um segundo. Ponto 3 Vamos verificar isso já. ao quadrado. F pi vezes 4 divide. É pi d ao quadrado sobre 4. Espera aí. Vamos ver já. Pode ver que é isso aí. Deixa eu só... Porque na realidade você É sobre 4 mesmo, Carlos. É, sobre 4. Você lembra que a gente viu isso aí na aula? Eu acho que é pi quadrado sobre 4 mesmo. Mas espera aí que eu acho que... pi d ao Como eu quadrado colei... sobre 4. Mas como eu pus essa fórmula direto da apostila... Bom, depois eu confiro. Então, só tome cuidado que pode ser que a fórmula da apostila esteja errada então, tá? Mas tá mesmo. A gente viu isso na aula do Antônio Marcos. Você lembra, Marco? Então tá errada a fórmula. Porque na realidade eu não conferi fórmula não. Tá errado na apostila, viu, professor? Então tá. Então, corrige aí. Então, é pi d quadrado sobre 4, tá certo. Então, corrijam aí. Eu não fiz correção de fórmula. Então, vamos lá. Isso vai dar 0,28 metros por segundo. porque eu fiz por raio, professor. Tinha dado 0,28. Pelo raio dá 0,027. Não, agora que eu fiz pelo raio, tudo bem. Deu 0, porque na realidade eu faço direto pelo raio, eu não faço por diâmetro. Toda vez que eu vou fazer o cálculo, eu não faço por diâmetro, eu faço pelo raio que é mais fácil. Porque aqui é só você dividir por 2, é menos conta que você joga na calculadora, ou menos parênteses, vamos dizer assim, para você jogar na calculadora. Por isso que na fórmula eu nem me toquei sobre 2 sobre 4, eu sempre faço pelo raio, então eu faço pelo meu valor. Por isso que eu falei, meu deu 0,07, não tinha dado 0,14. Bom, então eu fazia sempre por 4. Daí a hora que eu falei no começo, eu falei, não, é por 2, eu falei, nossa. Não, tá certo, você tá certo. É pi d quadrado sobre 4, tá? Tá certo. Porque é diâmetro. Então vamos lá. Como eu faço por raio, eu nem conferi a fórmula, fui embora. Bom, corrigidas as fórmulas, vamos para frente. Precisamos achar o Reynolds agora, né? Já temos velocidade, temos diâmetro, temos massa específica, temos a nossa viscosidade. Então vamos lá. É 1000 vezes 0,28 vezes 0,3 dividido por 10 a terceira. A menos 3, desculpa. Quanto dá isso? 84 mil? É 84 mil mesmo.
84 mil. Bom, nessa primeira parte, ele diz que ele não interessa para ele o que está acontecendo. Mas a gente sabe que isso aqui é o quê? Turbulento. Turbulento. Se Reynolds é maior ou igual a 4.000, ele é turbulento. Ok. Bom, vamos para o nosso segundo trecho. Segundo trecho. Nossa velocidade é vazão pela área. Velocidade vai ser... Qual que é a vazão? 0,05 dividido por π vezes... Vamos colocar... Pode falar. O meu deu ponto... Então, deu 0,125 a área aí. 0,125? É. 0,40. Não é 0,40 a sua? Peraí. Ó. A área é πd ao quadrado sobre 4. O diâmetro aí, no caso, é 0,4 metros, não é? Isso, 0,4 metros. Então, esse é o quadrado. Vezes π. 0,125, mano. É, então, dividido por 4. 0,125. 0,125 aqui embaixo? A área, isso. Tá. 0,125. É isso? O de cima não está errado, professor? É 0,005, não é? Aqui? É. Não tá 0,05? Não, é 0,005. É 5 litros por... Tem mais 5 zero dividido aí. por 1000. Verdade, isso mesmo. 0,0005. Isso. Dividido por 1000. É isso. Quanto deu? Ai, caralho. Eu deu 0,04, é isso? É para ter dado isso. É, 0,04 a velocidade. É, porque se dá 0,125 dividido por 0,05... É, 0,005. 0,04, isso mesmo. É, dá É isso aí. 0,039, né? Aproxima 0,04. É, 0,04. 0,005 por 0,125. 0,04. eu fiz a conta direto. 0,005 por 0,125. Deu 0,04, é isso. 0,04 metros por segundo. É. Ok. Fizemos. Agora vamos achar Reynolds. Mil vezes 0,04 vezes O diâmetro que é 0,4. 0,0. Ai, caramba. Não, é 0,4. Não. Ah, tá. 0,4. O diâmetro é 0,4. Desculpa. Eu fui puxar, ó. 0,4. 0,4 dividido por 10 a menos 3. 1.600. Na minha deu 16 mil. Não é 0,04? Primeiro é. 10 a terceira Então. lá embaixo, hein? Então, aí tem que dividir por 10 a terceira, né? Então. 1000, vou fazer de novo. 0,04 vezes, 0,4 vezes, 0,001 divide. Deu 16 mil no meu. 16 mil. Isso mesmo. 16 mil. Também é turbulento. 16 mil. Ele também é Turbulento. Eu posso ter ele turbulento aqui? É hoje, hein? Pelo amor de Deus. Eu posso ele ter turbulento aqui? No nosso projeto? Ele está dizendo que acho que não, né? Deixa eu ver. Ele está dizendo que não. Vamos voltar ali e a gente já vê. Ele fala o seguinte. Se voltar, tá bom.
Então, ele fala que o segundo é um trecho situado após a unidade de coagulação, de floculação, e é obrigatório que haja uma movimentação suave para a movimentação do flóculo. Ele não fala que precisa ser nem laminar, nem turbulenta. Ele precisa ser suave, tá? O escoamento é composto por uma vazão de 5 litros por segundo e diâmetro de 400 milímetros. Bom, não passou. O que a gente precisa fazer aqui? Reduzir o quê? Reduzir a velocidade. É, Como velocidade. que a Aumentar a gente bitola reduz de a ciclone. velocidade? Tem que aumentar o diâmetro do cano. Bom, para a gente aumentar o diâmetro do cano, a gente precisa falar, meu, quanto será que eu preciso aumentar? Se tá dando 16 mil, gente, Tem que ser menor, dividir por 4 aí, né? então, se for dividir por 4, você teria que pelo menos ser 4 vezes maior o diâmetro desse tubo, certo? É. Então, teria que ter um diâmetro aí de 1,6 metros, certo? Nossa. É meio usado, mas a gente pode estar falando de canal aberto, tá? Eu vou tentar fazer nesse cantinho aqui, meio pequenininho, mas deve dar. Vamos ver se ele passa com 1,6 metros. Se não passar, gente, aumenta o diâmetro. Porque, ó, pode ser um canal, um conduto aberto. Então, na realidade, não que se ele seja aberto, mas ele pode ser. Mas aí é o contrário, né, professor? Se fizer essa fórmula ao contrário, colocar 4.000 no reino e tentar descobrir qual que é o diâmetro ideal. 4.000 no Reynolds? Coloca 4.000, pega a fórmula, coloca 4.000 no reino, põe É. a vaz, põe Tá, a mas o que. massa. Então, mas você não vai estar mudando velocidade. Não, mas você não tem que mexer no diâmetro? Não, mas aí você mexe, aí você vai Se encontrar o você diâmetro mexer no ideal. diâmetro, você mexe na velocidade, mas você está considerando que a velocidade vai continuar 0,4. Quer ver, ó? Vamos colocar aqui, ó. Só para vocês verem, velocidade. Se você aumentar a velocidade para qual que era a vazão? A vazão era. 0,05. É. E colocar vezes 1,2 ao quadrado, dividido 6, né? 1,6 ao quadrado, dividido por 4. Quer ver quanto vai essa velocidade? Eu acho que vocês não vão conseguir É atingir. 0,005, professor. Tem um zero a mais aí. Tá. Não, eu esquento alguma coisa. Imagina, relaxa, me viro. Dois ponto zero. Se aumentar, vai diminuir a velocidade para 0,002. Zero zero dois, é isso? 0,002, 0,002. 00, o meu tinha dado 0025, é isso? 0249, alguma coisa assim. 000, isso mesmo, 248, 49. Tá. Pode deixar 002. Deixa eu só fazer o inverso aqui. Gustavo, Reino. desliga o telefone aí, filho, o microfone. Não é o meu, não. É o do Júnior. Ah, Gustavo, tá... Desculpa, perdão, era o meu.
Se fizer com isso daí, dá certo. Dá 3.984. Isso aí. Vai dar um Reynolds de 3. 984, que é menor, igual a 4.000, então ela passa a não ser turbulenta, né? Exatamente. Ela não é laminar, mas não é turbulenta também. Se você fizer por Reynolds, você vai chegar num diâmetro de 1 metro, tá? Porque daí você vai jogar 4.000 certinho. Aí você chegaria no diâmetro de 1 metro. Dá para fazer por diâmetro, se vocês quiserem inverter a fórmula, para vocês terem uma ideia de quanto vocês fariam. Se você jogar 1 metro aqui, provavelmente vai dar um pouquinho mais de 4.000 por causa dessa variação de velocidade. Aí você vai ter que ir aumentando um pouquinho de diâmetro até chegar nos 4.000 aí que vocês vão chegar, tá? Mas dá para ter mais ou menos quanto você vai conseguir de diâmetro, até mais ou menos quanto você vai conseguir. Mas não vai dar exatamente o diâmetro por causa dessa velocidade, dessa variação de velocidade aí. Tá? Porque na realidade, se eu mudar o diâmetro aqui, aliás, se eu for achar o diâmetro aqui, eu estou considerando que eu estou com uma velocidade ainda, entre aspas, bem alta para o número de Reynolds de 4.000, tá? Então você vai até achar um diâmetro aqui de 1.000, de 1 metro, tá? E se você jogar 1 metro aqui, eu vou até fazer com 1 metro aqui para ver se passa. Vamos ver o que dá. A gente tem que achar a velocidade de novo, né? O certo é você ir jogando diâmetro, porque assim, você vai ter que ter uma estimativa de diâmetro, tudo bem, você pode ter essa estimativa aí de 1, tá? Mas deixa eu fazer aqui, quer ver? Eu acho que não passa, eu acho que desse jeito de Reynolds não dá, você tem que estipular o diâmetro. Mas como é que você está pensando em fazer por Reynolds? Inverter a fórmula? Não, que vocês falaram de jogar, O tentar achar o 4.000, né? diâmetro aqui, vocês iam jogar o diâmetro aqui, tentar achar, vocês iam colocar 4.000 aqui, e achar esse diâmetro para achar exatamente quanto daria o diâmetro para você jogar o diâmetro e jogar o Reynolds, entendeu? Mas aí mesmo assim eu tenho que achar a velocidade. Não, mas aí você tem o problema da velocidade, né? Você tem duas incógnitas para Sim, achar. você tem duas incógnitas. É que alguém falou aí, eu não posso achar o diâmetro substituindo o Reynolds. Você pode para poder aproximar quanto seria mais ou menos o diâmetro, tá? Mas não que você vai achar o diâmetro e falar, beleza, é esse diâmetro que eu vou jogar. Certo? Porque a velocidade está em função do diâmetro também, né? Por causa da vazão. Exatamente. Então, daí o que você tem que fazer? Eu achei um diâmetro de 1 aqui. Eu tenho que vir aqui na fórmula, jogar 1 ao quadrado, fazer as contas e ver quanto vai dar Reynolds. Deu. Aqui eu ia fazer essa conta, eu não fiz, quer ver? Vamos fazer ela. 1 ao quadrado é 1. Dividido por 4, Vezes dá pi, né? 0,25 vezes pi. 0,785. 0,05. Vai dar 0,06 aqui, ó. É isso? Deu 0,006, né? É isso. Aí eu pego esse 0,06 vezes 1.000 vezes 0,4. Opa! Vezes 1. É 0,006, tá, professor? Dividido por expoente a menos 3. Deu 6.000. 6.366, tá vendo? É duas incógnitas, não dá. Dá para aproximar? Dá. Você pode mais ou menos falar, beleza, eu consigo um diâmetro, o mínimo que... Mínimo não dá nem para saber mínimo. Não tem jeito, tem que ir jogando diâmetro, gente. O melhor jeito de vocês... Fazer por tentativa e erro, né? O melhor jeito é vocês verem mais ou menos quanto deu Reynolds, que nem aqui. Deu 16.000. Lógico que às vezes não dá número tão bonitinho assim, né? Mas deu 16.000. Com um diâmetro de 0,4, com certeza ele vai ser 4 vezes maior. Não tem como nem falar, né? Se eu diminuir 4 vezes esse valor, aumentar 4 vezes esse diâmetro aí, com certeza eu vou baixar 4 vezes o número de Reynolds. Tá bem na cara aí o exercício. Então, ficou bem próximo, né? 3.984. Sim.
Sim. Tá? Ele vai dar abaixo aí, e aí eu conseguiria atingir o objetivo que era. Ele só fala que ele quer um não turbulento, tá? Não vou nem colocar laminar, é não turbulento, porque laminar ele seria menor menor ou igual a 2000. Então não turbulento, como ele pediu lá. Para ser não turbulento, teria que ter 1,6 de diâmetro, tubo, né? Exatamente, tá? 1,6 de diâmetro. 1,6 metros. É diâmetro, hein? Oxe. Mas eu já vi diâmetro desse tamanho. Lá na Cantareira é tudo desses diâmetros gigantes aí, tá, gente? É, tem mesmo. Tem uns diâmetros gigantes aí, tá? Tem, dependendo onde for a estação aí, dá uns diâmetros gigantes mesmo. Bom, tranquilo até aqui? Tranquilo. Facinho de fazer? É bom fazer mais algumas aí para pegar o jeito. Fazer. Vamos fazer. Daí ele fala o seguinte, é um outro exercício aí que fala assim, no mesmo projeto da estação de tratamento de água, há de existir, né, outro trecho de tubulação sem a devida classificação e, consequentemente, sem conhecimento de suas características hidrodinâmicas. Ele fala que o engenheiro-chefe solicita a você uma classificação do regime de escoamento. Ele afirma que, naquele trecho, não poderá haver turbulência, de jeito nenhum. A tubulação em questão é composta por um tubo de 600 milímetros de diâmetro, na qual a vazão prevista de 25 litros por segundo. Sabendo que a massa específica da água e viscosidade que é a mesma de sempre, sabemos que, para responder a solicitação, determine a velocidade do escoamento, o número de Reynolds, classifique-o segundo o parâmetro regime laminar ou turbulento, e encontre a velocidade máxima para que esse escoamento não seja turbulento. Bom, e na pergunta, praticamente, eu acho que ele já respondeu, porque se ele quer saber qual a velocidade máxima para não ser turbulento, provavelmente a primeira parte aí deve ser turbulenta. Mas, vamos calcular, certo? Primeira coisa, dados. Velocidades, né? Vamos achar também. Primeira coisa a gente tem diâmetro. 0,6 metros. 0,6 metros. Isso, já vamos colocar direto que fica mais fácil. Alguém tem alguma objeção de colocar já direto, gente? Ó, estou transformando unidade, agora já transforma direto, tá? Tranquilo? Bom, se ninguém respondeu, provavelmente tranquilo, né? Vazão. 0,025 metros cúbicos por segundo. 0,025 metros cúbicos por segundo. A gente tem a massa específica, 1000 kg por metro cúbico, e a gente tem também a viscosidade, que é 10 a menos 3 newtons vezes segundo por metro quadrado. Bom, com certeza a gente precisa achar V, né? Velocidade, que é a vazão sobre a área. Então vamos lá, velocidade é igual a 0,025 dividido por π d quadrado sobre 4. O meu deu 0,282 aí embaixo. Na área. Isso. Tá. A gente tem 0,6 ao quadrado. Π vezes 0,004, é isso? 0,6 ao quadrado, né? Π vezes 4 divide. Dá 0,282. Embaixo. Não, pera aí que eu bati errado aqui.
0,3. Aí a área é 0,282, a velocidade 0,088 deu meu resultado. Isso. 0,09. Arredondando 0,09, é isso? Pode ser. É. 0,09. Metros por segundo. Vamos achar Reynolds. 1000. Isso é 1000. Volta nós. 1000 vezes 0,09 Vezes 0,6. 0,6 dividido por... Diâmetro. Zero. A viscosidade, 10 a menos 3. Então 1000,09 vezes 0,6 vezes dá 54.000. 54.000. Extremamente turbulento. Extremamente turbulento. Bom, teoricamente a gente até já sabia que ia dar isso. Mas ele fala o seguinte, ele quer saber qual que vai ser a velocidade mínima de escoamento para que o número de Reynolds seja menor que 4.000. Certo? Certo. Então, como que a gente vai fazer isso aí? Dividido por 4.000. Só isolar, né? Eu Professor, considero agora, Reynolds como 4.000. agora você pode fazer aquilo que a gente tinha falado. Agora colocar você pode fazer como você queria fazer aquela hora. Então, o que acontece? Eu coloco 4.000 é igual a 1.000 vezes V vezes 0,6. É isso? Eu perdi. É isso aí. 0,6 dividido por 10 a menos 3. Isso vai ficar 4.000. Opa. Vezes 10 a menos 3. Igual a 600V? 600V. 600V. Vai dar 4 por 600. Dá 0,0066. 0,0066 Isso, 0,0066. metros por segundo. Então, essa é a velocidade, mantendo a vazão que eu precisaria para ter essa situação. Ó, pessoal, a gente falou o seguinte, só voltando aqui, eu não vou nem voltar no exercício anterior, mas a gente... Oh, saco. Tem duas coisas que você consegue reduzir velocidade, certo? Uma delas é o diâmetro. O outro é o quê? A vazão, A talvez. vazão, tá? Então, para a gente reduzir velocidade, ou eu diminuo, Aumenta o diâmetro, né? ou eu diminuo a vazão, ou eu aumento, caramba, Ao contrário. aumento o diâmetro, não vou nem apagar, vou escrever, o diâmetro, ou eu diminuo a vazão. Certo? Certo. Nesse caso aqui, como ele especificou que ele não consegue mexer no diâmetro, tá? Ele vai ter que mexer na vazão. Porque o que ele falou? Ele falou, ó, não vou mudar meu diâmetro. Ele vai ser 0,6, porque pode ser que ele não tenha espaço para mudar essa tubulação. Então ele tem que alterar a vazão, tá? Tem que arranjar um jeito de reduzir essa vazão. Tranquilo até aí, pessoal? Como é que Oi? ele vai reduzir essa vazão aí? Ele pode colocar, vamos colocar assim, aí ele está pensando aí que você está falando numa estação de tratamento de água, tá? Vamos falar que ele esteja com tubulações grandes, tá?
Se ele jogou tudo redondo aí, vamos falar que ele tem com tubulação. Então vamos falar que a água entra por essa tubulação. E daí vai chegar uma hora que vai ser jogado um produto químico. E aí eu preciso reduzir essa velocidade aqui dessa água. O que eu posso fazer é colocar um registro depois de onde tem esse produto químico que vai jogar, eu coloco um registro aqui, ó, e fecho ele, reduzindo essa vazão, diminuindo a velocidade com o mesmo diâmetro aí de Certo. Entendi. 600 milímetros, tá? Então eu consigo fazer isso, porque daí ele vai entrar pouca água aqui, daí ele vai até encher o tubo e tal. É que assim, no começo até encher o tubo, depois ele enche e permanece constante. Mas ele fica com uma vazão bem menor aí. Aí você teria que pôr um registro para fazer essa parte aí. Ok? Ok. Mais dúvidas, pessoal? Então, se precisar, ou mexe em vazão, ou mexe em diâmetro. Diâmetro. Gente, vocês querem dar intervalo? Quanto tempo falta para acabar? 1 minuto? Água? Vamos acabar? Todo mundo acabar? Não, quanto tempo falta para acabar? O que mais tem que fazer? Agora só falta fazer esses 3 exercícios e acabou a aula. Ah, tá. Porque hoje está tranquilo. Aí a aula que vem é um pouquinho mais puxada, gente. Aí vai praticamente até as 10 da noite. Porque aí nós vamos entrar com perda de carga. E perda de carga ele é um pouquinho chato de calcular, tá? Vai direto então? Eu, por mim, tudo bem. Precisa ver o resto aí, né? Por mim também. Então. Por mim também. Vamos embora. Beleza. Ok. Então vamos lá. Ele fala o seguinte: faça você mesmo. O escoamento de fluidos no interior de tubulação tem características fluidodinâmicas condicionadas pela viscosidade e energia cinética presente nesse fluido. Isso pressupõe diferentes classificações de escoamento com respeito à forma com que essas características se apresentam. Por exemplo, o regime de escoamento. A determinação da categoria, ou melhor, regime de escoamento das correntes, simplificou-se o domínio de suas características gerais. O estudo determinado pelas caracterizações... Eita. Por essa categorização. Não, apareceu o meu antivírus, apareceu na tela. Cadê onde eu parei? Os Por estudos essa caracterização ocorreram no século XIX e seus resultados perduraram até hoje. Quais são os 2 principais regimes de escoamento? A gente tem o laminar e o turbulento, no caso seria esse, né? Esse nós falamos até agora, né, gente? Esse tá facinho. Rotacional e rotacional não é, líquido e gasoso não é, bidimensional, tridimensional não é, rápido e lento não, laminar e tubular. Esse tava na cara. Opa. É o que cai na prova. Esse é o que cai na prova, com certeza. Bom, aqui já acho que tem que fazer calculinha. Vamos lá. Um número adimensional relaciona diferentes parâmetros que influenciam um determinado fenômeno. O número de Reynolds, que é um desses números. Ele relaciona as forças viscosas com as forças inerciais, resultando em um valor numérico sem unidade adimensional. Utilizado para a classificação de escoamentos, tem a ponto aí, utilizados para a classificação de escoamento. Considerando a massa específica da água de 1.000 kg por metro cúbico, viscosidade 10 a menos 3 newtons vezes segundo metro quadrado, qual será o número de Reynolds e o regime que se enquadra no escoamento de água com uma velocidade de 1,5 metros por segundo numa tubulação de 10 centímetros de diâmetro? Acho que tem tudo aí, né? Aí é só jogar na fórmula porque ele deu tudo, não é isso? Acho que é. Rapidinho. Quanto? 5 minutos? 10 minutos? 1000 Vou colocar vezes... a fórmula aqui para quem lembrar. Massa vezes velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade. Cuidado, só fazer a conversão ali. Massa vezes velocidade.
5 vezes diâmetro, 0,1 dividido por ponto 001. 150 mil, professor? Não sei, espero vocês fazerem aí. 150 mil também. Vou marcar aqui. 150 mil. 3 com 150 mil. Alguém tem diferente aí? São 0,1. R$ 150 mil. Regime turbulento, alternativa C. Todo mundo deu isso, pessoal? Isso, ninguém quer falar. O meu sim, professor. Já tinha desde o começo. Ok. 150 mil, regime turbulento. Letra C. E o último exercício de hoje, ele fala que a classificação dos regimes de escoamento implica no conhecimento das características básicas da corrente. Na prática, o fator utilizado para a alteração desse parâmetro e, consequentemente, as características fluidodinâmicas é a velocidade. Essa variável está diretamente relacionada à vazão imposta à tubulação. Para um escoamento de água, massa específica e viscosidade 1000 e 10 a terceira, 10 a menos 3, nossa, fugiu a palavra. Em diâmetro de tubulação 350. É que eu ia falar na sequência 1000 e 10 a menos 3, em tubulações de 350 milímetros, qual é a vazão máxima para que esse escoamento se enquadre no regime laminar e, assim, mantenha as características adequadas para o uso de seu proprietário planeja para ele, tá? Então, ó, eu não posso mudar o diâmetro, que ele falou que ele não vai mudar, e ele quer saber qual a velocidade, só que ele quer que enquadre no regime o quê, gente? Laminar, tem que deixar o RE igual a 2000, né? Menor que 2. Exatamente, o RI ele tem que ser igual a 2000, tá? Então a gente tem lá que Reynolds é igual a 1000 vezes o diâmetro ele deu em milímetro, né? Então é 0,35. Tem velocidade antes. Vamos fazendo aí. Qual a velocidade? Velocidade é o que ele quer. Eita. Minha deu 0,0057. Agora tem que achar a vazão, né? Uhum. Ao quadrado. F vezes 4 divide. Eu tenho que ter igual. E aí, pessoal, velocidade. Alguém deu valor diferente? Todo mundo deu o mesmo valor?
Meu deu alternativa A. 0,55 litros por segundo. Tá. Vou colocar aqui, ó. E aí, pessoal, o resto de vocês? Quanto deu? Hã? Vamos, foi você que falou A, né, Carlos? Sim. Só o Carlos que fez? Cadê o resto do pessoal? Quem fez? Professor, meu deu letra A também. A minha também, letra A. Deu letra A. A velocidade aqui deu 0,057 também? 0,05484, mas eu aproximei para 0,55 a bater aí, né? A vazão. A vazão é 0,55, é o que ele tá pedindo, né? Tá. Não, a velocidade, eu tô perguntando, todo mundo deu 0,0. Ah, tá. 0,057. Deu isso aí, todo mundo? 0,0057. Hein, pessoal? Deu ou não? Sim, professor. O meu deu 5,8. A vazão deu 0,55. Deu 0,54 de quem não bateu aqui o... A minha deu 0,548, 548. A Aham. vazão sua deu 0,058? Deu, mas o meu arredondou. 2 É dividido porque por você usa todos os 350? números. Você tem que usar todos os números. É porque eu peguei o 2 aí, porque no caso seriam 2.000 vezes o 10 a menos 3, daria 2. Aham. E o outro deu 350, quer dizer, é 0,35 vezes 1.000, então é 2 dividido por 350. Dá 0,005714. Vai embora para aí. É que o seu arredondo, mas, bom, também dá na mesma, tanto faz. Vai dar na mesma. Muito legal. Certo, pessoal? Detalhe que o Carlos não falou aí, mas acho que o seu deve ter dado aqui, Carlos, é 0,00055 metro cúbico por segundo, não foi isso? O meu? É, porque aqui está em litros por segundo. Então, mas é 0,0057 metro cúbico por segundo, que é a velocidade, não é isso? Ah, não. Não, essa conta sua deve ter dado 0,0000. É isso aí, Isso, é porque todo mundo respondeu, meu Deus, 0,55. A minha Deu deu letra a minha deu 0,05484. Isso, só Aí para eu deixar multipliquei por 1.000, né? Exato, só deixar específico aí, ó, que aqui tá litros por segundo, hein, gente? Quem não fez o exercício, eu coloquei 0,55 aqui, ó, meio de propósito para ver se alguém ia falar. Não é isso aqui que dá vazão, hein? Vai dar 0,000 vamos fazer o mesmo do... É dar 3 vezes, né? Dá 0,005484 metros por segundo. Isso, metro cúbico por segundo. Metro cúbico por segundo. Exato. Daí você multiplicar por 1.000, você chega em litros por segundo. Então, cuidado, gente, com resposta, porque lá tá litros por segundo, hein? Quem não tinha feito exercício aí, quem só estava copiando, cuidado com essa parte aí, hein? Ok? Bom, pessoal, por enquanto... É isso. É isso. Deixa eu só passar de novo, para quem não chegou depois. Pessoal, nós estamos com um grupo de... Para quem entrou mais tarde aqui, eu vi bastante gente entrando mais tarde aí, ou que cai. Eu não peguei esse grupo também, não. Vocês não criaram um link para a gente entrar? Eu criei. E eu passei para Carla, que ela falou que ia passar para vocês. Você não tem como mandar esse... Você não está na engenharia, né? Você não está no grupo de engenharia, né? Não. Na realidade, se você me mandar um oi nesse celular aqui, eu te mando o link. Deixa eu ver, me passa o celular de novo que eu não peguei ele. Pera aí, ô Du, pera aí que eu mando lá. 49383. Quem tiver o grupo da engenharia ou o pessoal aí que tem um representante da classe,
Manda aí pra galera esse link. Eu já entrei. Porque a Carla não me passou nem a representante da classe. Não, o meu já está aqui. Ô Sérgio, você tem como mandar esses slides aí no grupo, então? E seria possível você passar o link da gravação desse vídeo, porque eu ainda não tenho acesso ao AVA. Tá, eu passo. Eu passo sim. Eu passo no grupo, então. Você está mandando para o YouTube? Você tem um canal no YouTube também ou não? Eu tenho um canal do YouTube, eu passo o canal do YouTube para vocês. Boa. Tá? Boa. Eu jogo lá e passo no canal do YouTube. A hora que eu gravar, eu mando o link do YouTube para vocês. Ótimo, aí fica legal. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Ó, lembrando, hein, pessoal? Eu realmente, esse negócio da fórmula aí, eu não tinha visto porque eu faço com raio. Porque quando minha calculadora ela não é tão moderna como as suas, de por parênteses, então eu preciso ficar fazendo um monte de conta. Então eu já divido o raio e faço. Então realmente a fórmula estava errada na apostila. A fórmula aí da área aí, bem que o Carlos levantou aí, ó. É πd² sobre 4, hein, gente? Corrija aí. Quem não pegou essa parte, corrija aí na apostila. É πd² sobre 4, tá? Obrigado pela correção aí, viu, Carlos? Imagina, é isso. Bom, pessoal, então, por hoje é só. Semana que vem a gente começa. Semana que vem, pessoal, não percam a aula. Começa a perda de carga. Não é difícil, mas é um negocinho meio chatinho, porque é uma forma meio compridinha e tal. Então não percam, porque aí a gente vai começar a fazer as perdas de carga aí e vai ficar mais gostoso de trabalhar com hidráulica, ok? Valeu, Sérgio. Valeu. Ok. Boa noite para Boa noite aí, vocês. pessoal. Bom final de semana e até semana que vem para vocês. Valeu, um abração. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigado pela aula. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, Bruno.